Fala galera, tá começando mais um vídeo aqui no canal Fute Cearense TV no YouTube e também na página Esquema Web Ceará no Facebook. Você também acompanha nossos conteúdos por lá, certo? E no vídeo de hoje nós vamos fazer aqui o resumo, né, a resenha do Clássico Rei de ontem, o que foi esse jogo inédito, confronto inédito pela Copa do Brasil. Ceará e Fortaleza empataram em 1 a 1 na Arena Castelão, no jogo de ida, e a decisão vai mesmo ficar para a próxima semana, hein? Então solta a vinheta e vem com a gente que tá começando mais um vídeo. É, amigos, e clássico, né? Pra quem não sabe, existem duas perspectivas, né? A perspectiva de um lado e a perspectiva do outro, né? E é dessa forma que nós vamos fazer o vídeo de hoje, apresentando um pouquinho do que foi essas perspectivas dos times durante a partida. E vamos começar pelo Ceará, né? Porque o Ceará abriu o placar logo cedo no jogo com o gol do Clebão. E o Ceará fez um bom primeiro tempo, né? O Ceará conseguiu repetir a intensidade que foi utilizada no jogo contra o Grêmio. O Ceará começou logo abrindo 2 a 0 na equipe do Grêmio, né? Tomou, certo que tomou um empate depois, mas também porque envolveu uma queda de rendimento da equipe na segunda etapa. E foi um jogo bem estudado, né? Ontem a gente pôde reparar nisso, que as duas equipes se estudaram muito para fazer esse jogo, montaram estratégias que ali no começo, né, deu a entender que o Ceará estava se dando melhor nessa questão da estratégia. O Guto Ferreira armou um Ceará mais reativo, um time que tinha mais intensidade ofensiva, que adiantou a sua primeira linha de marcação para pegar a saída de bola do Fortaleza, e em muitos momentos isso rendeu frutos à equipe do Alvinegro, né? Tanto que logo de cara, ali com 9 minutos, o Clebão marcou o gol no rebote do Felipe Alves, né? O chute do Gabriel. O Felipe Alves acabou rebatendo a bola no pé do centroavante do Ceará, que abriu o placar pro time alvinegro. E aí o Ceará entrou com muito mais intensidade, como eu falei, entrou mais ligado, queria mais jogo. E o Fortaleza parecia que estava ali naquela questão meio perdido, né? A equipe não é acostumada a jogar da forma que o Vojvoda escalou. E o Ceará conseguiu se aproveitar disso tranquilamente logo no começo do jogo. A equipe do Ceará fez boas triangulações e depois do gol, o time conseguiu manter um certo nível de intensidade, apesar de não levar tanto perigo, né? O Felipe Alves não precisar fazer grandes intervenções. O time do Ceará conseguiu manter uma certa intensidade no jogo, né? Conseguindo ter um pouco mais a bola. O Fortaleza, obviamente, tendo que sair um pouco mais para o ataque, porque já a essa altura já perdia o jogo por 1 a 0, né? E o time do Ceará conseguiu dar esse ritmo interessante ao jogo. Eu achei muito boa a forma que o Guto entrou. Surpreendeu. Eu esperava um Ceará mantendo aquele estilo de jogo que vinha tendo no início de temporada, né? E como jogou também em 2020. O time do Guto Ferreira no Brasileirão foi um time bem reativo, um time que jogava um pouco atrás, mas que tinha um contra-ataque fatal. E foi isso que rendeu o Ceará, inclusive, a vaga na Copa Sul-Americana. Então ele surpreendeu, meio que surpreendeu o técnico Vojvoda e os jogadores em campo também. O porém do Ceará vem na segunda etapa, né? O Ceará caiu muito de rendimento no segundo tempo, a intensidade do time abaixou, a equipe não conseguia criar tantas oportunidades, né? Logo no início ele teve que fazer uma mudança, teve que tirar o Clebão e colocar o Saulo, que é um jogador que pode jogar tanto pelas extremidades do campo quanto mais centralizado, né? E logo de cara o Saulo poderia ter tido a chance de matar o jogo ali, né? Fazer um 2 a 0. Talvez não matar o jogo, mas já dar uma boa vantagem pro Ceará no jogo. E aí ele acabou desperdiçando. Mas no segundo tempo o time do Fortaleza foi bem melhor que o Ceará. O Ceará parecia um pouco desleixado ali atrás, não conseguia criar jogadas, não conseguia sair jogando. Notei também o goleiro Richard, né? Não estava conseguindo recolocar a bola em jogo pro Ceará, estava apenas rifando a bola para frente. Então, meio que a tática do Ceará foi meio perdida ali naquela segunda etapa. O time voltou a ter um pouco mais de intensidade ofensiva, ali com a entrada do João Vitor e do Marlon no meio campo, né? O João Vitor e o Marlon entraram no jogo, o Jorginho também entrou no jogo. E aí esses jogadores deram um pouco mais de movimentação ofensiva, né? Principalmente o João Vitor, um jogador de 17 anos que está muito bem, iniciando bem a sua trajetória no elenco profissional do Ceará. E aí a equipe se perdeu e tomou o gol. O Wellington Paulista foi lá e guardou o gol de empate da equipe do Fortaleza.
Um gol importante que colocou o Fortaleza no jogo e que deixou o Ceará ainda mais tenso na partida. O time do Ceará já não vinha fazendo um grande segundo tempo e com o gol do Fortaleza a equipe caiu ainda mais de rendimento, né? Criando ali pouquíssimas oportunidades de gol e inclusive poderia ter saído derrotado, né? Uma grande oportunidade. O Marlon acabou desviando a bola errado para trás e o Pikachu sozinho dentro da área bateu de primeira. A bola passou bem perto do gol, quase que o Fortaleza saiu vitorioso desse jogo. Então, na minha visão, essa foi a perspectiva do Ceará. No geral, posso dizer que eu gostei do primeiro tempo e não gostei do segundo, né? Então fica ali meio a meio. Eu acho que a equipe poderia ter feito o segundo tempo melhor, poderia ter, quem sabe, aproveitado um Fortaleza mais para frente, mais ofensivo e ter aproveitado as oportunidades no contra-ataque. Não foi o que aconteceu, o time não criou e teve baixíssima intensidade na segunda etapa. Então essa foi a perspectiva da equipe do Ceará no jogo. O Fortaleza, né, podemos dizer que foi o contrário. Né, eu falei, o Ceará fez um bom primeiro tempo e um segundo tempo ruim. A equipe do Fortaleza foi o contrário. Né, o time entrou um pouco desligado na partida. Tanto que, como eu falei, né, tomou o gol cedo, com 9 minutos de partida, o Ceará abriu o marcador. E um jogo importante, um jogo eliminatório, é muito importante você fazer gol cedo, né? Você vai criando ali uma vantagem, né? Vai se colocando numa situação confortável no jogo. E principalmente quando se trata de clássico, né? A gente sabe que clássico é um jogo muito mais trabalhado, é um jogo muito mais pensado, é um jogo que os jogadores impõem muito mais raça, mais vontade, todo mundo quer vencer. Então o gol do Ceará botou o Fortaleza em maus lençóis no início da partida. A equipe não começou bem, o técnico Vojvoda entrou no jogo utilizando apenas um jogador da posição de zagueiro, né, da posição de origem, que no caso o zagueiro Tite, né, colocou ao lado dele o Tinga, lateral direito, e o Bruno Melo, lateral esquerdo, fazendo a função respectivamente de segundo e terceiro zagueiro. No entanto, os jogadores defensivos com liberdade, né? Tanto que foi possível observar que o Fortaleza na partida teve muita intensidade pelos dois lados do campo. Colocou o Iago Pikachu, que faz a função de lateral direito, faz a função de ponta, é um jogador centralizado. Falei inclusive no outro vídeo, né, um pouquinho sobre a polivalência desse jogador. E na minha visão foi bem, né? Individualmente foi bem, mas a tática em si não funcionou no primeiro tempo. O time, como eu disse, teve desleixos defensivos, desleixos que geraram inclusive o gol do Ceará. A equipe não conseguiu ter uma intensidade de criar grandes oportunidades para fazer o gol. Criou, né? Obviamente, como um time que está perdendo, precisou ir para frente, precisou ser ofensivo e criou uma ou outra oportunidade de gol, mas nada muito absurdo que o time precisasse, né? O time perdia o jogo, precisava ir para frente, precisava se soltar. Aí no segundo tempo não. No segundo tempo foi um time totalmente diferente. Foi um time com mais intensidade. O Vojvoda no decorrer da segunda etapa fez mudanças providenciais na equipe, fez mudanças que ajudaram muito nessa questão ofensiva do Fortaleza. No caso da entrada do Crispim, do Robson e também do jogador Romarinho, né? Foram três jogadores que deram muita intensidade ofensiva para o Fortaleza e que ajudaram no gol de empate da equipe do Fortaleza, né? Aos 26 minutos, o Fortaleza empatou o jogo e naquela altura já merecia, né? Jogava melhor que o Ceará. O Ceará não aproveitava as brechas que o Fortaleza dava na defesa, né? Um time mais para frente, você perde o jogo, como eu disse. Você precisa ir para frente, você precisa impor mais intensidade, mais ofensividade na questão da partida. E o Fortaleza fez isso, o Vojvoda fez isso. Ele armou a equipe de um jeito diferente. O Matheus Vargas ficou ali auxiliando mais o meio-campo. O Crispim foi para o meio, alternou com o Romarinho também, jogadas do lado do campo. O Pikachu se manteve na condição do jogador mais ofensivo pelo lado direito, né? E aí o Wellington Paulista aproveitou a oportunidade e empatou o jogo aos 26 e recolocou o Fortaleza na partida. Um jogo que estava bem complicado, né? Aquele jogo bem truncado. Você sente quando a partida está aberta, é quando a qualquer momento as duas equipes podem marcar, né? Que tá aquele jogo que o time vai pro ataque, aí a bola volta, sobra no meio campo, tem um contra-ataque. Então o Clássico Rei em determinados momentos do segundo tempo foi isso. Né? Apesar do Ceará não ter tido a intensidade que o Fortaleza teve na segunda etapa, mas o clássico ficou bem aberto. E aí, como eu falei na questão do Ceará, né, o Iago Pikachu teve a grande chance do jogo, né, nos seus pés. O Marlon raspou a bola de cabeça para trás e o Iago bateu para fora já aos 43, 44 ali do segundo tempo, um gol que seria fatal, que daria fatalmente a vitória ao Fortaleza, provavelmente, né? Então, na minha opinião, essa é a visão dos dois times.
né? É o que eu pude notar do jogo, pude notar um pouco da tática do Vojvoda, da tática do Guto Ferreira. Então, pro segundo jogo fica aquela questão, né? Como será que as equipes vão vir? Eu tenho que dizer que eu não faço a mínima ideia de como vão jogar nem Ceará e nem Fortaleza no próximo jogo. Vai ser um jogão de bola, vai ser um jogo super intenso e que sem dúvida está mais do que aberto. Qualquer um dos dois pode se classificar e é jogo que vale milhões e também entraria para a história, né? No primeiro confronto aí, mata-mata na Copa do Brasil entre Ceará e Fortaleza, as duas equipes querem bastante essa classificação, né? Um campeonato muito bom de se jogar, muito rentável financeiramente para os clubes. Então foi isso que eu pude observar no jogo, né? E agora já chegando aqui na reta final do vídeo, nós vamos eleger aqui para vocês o craque da rodada, né? O craque desse jogo, no caso, né? Não tivemos jogo do Ferroviário, nem do Floresta, nem do Guarani, nem do Pacaju, de ninguém nessa rodada. Foi apenas o Clássico Rei pela Copa do Brasil. E aí nós elegemos nada mais, nada menos do que o atacante Wellington Paulista, da equipe do Fortaleza, né? Ganhou aí essa condição de craque do jogo. Por quê? O Wellington Paulista teve uma movimentação boa desde o início, né? Ficou um pouco isolado ali na questão do primeiro tempo, mas muito pela falta de ofensividade do Fortaleza, tentando mais na bola alçada, ele ficou meio perdido ali no meio do Klaus e do Jordan, não conseguiu fazer muita coisa. No segundo tempo, ele foi super fundamental para a equipe do Fortaleza, e não só pelo gol. O gol, na minha opinião, só coroou a boa atuação dele. Fora da área, fez ótimos passes, fez bem o pivô, em ótimas jogadas de profundidade também. Mostrou um certo entrosamento já tanto com o Pikachu, né, tanto com o Romarinho que entrou, com o Crispim, o Matheus Vargas. São jogadores que tentaram muito servir ele e ele apareceu bem pro jogo. Na minha visão, foi o melhor em campo, sim, né? Foi o cara que foi coroado com gol, mas também eu não poderia deixar de fazer uma menção honrosa a outro jogador que entrou e deu intensidade, né? Que é o garoto João Vitor do Ceará. 17 anos apenas tem o João Vitor. Na minha visão, a grande joia do futebol cearense, talvez até do futebol nordestino, né? Não me vem à mente, assim, algum outro jogador que possa ser considerado uma joia tão grande como é o João Vitor, né? Já foi convocado para as seleções de base, seleção brasileira de base, e no profissional entra sempre com muita personalidade. Ontem botou fogo na partida, foi muito bem. Na minha visão, merece essa menção honrosa, né? Não ganha a questão do craque do jogo, muito pela questão do Wellington Paulista ter marcado o gol decisivo, né, para a equipe do Fortaleza, e também por ele ter entrado já com mais de 20 minutos de partida. Então não teve muito tempo. O tempo que esteve em campo foi fundamental no Ceará. Inclusive teve uma jogada muito plástica, né? Do garoto em cima do lateral Tinga do Fortaleza, jogada que tá até rodando aí nas redes sociais, jogada muito bonita mesmo. Então tá aí a joia do Ceará. E esse é o vídeo de hoje, a gente vai ficando por aqui, né? Lembre-se de ficar de olho no canal, fique de olho nas nossas redes sociais, que nós vamos estar lançando vídeos toda semana. Tem vídeo análise, tem curiosidades, vamos trazer estatísticas, tudo isso a gente traz aqui no canal e leva também no nosso Instagram. Então siga lá, @FutCearenseTV. E claro, siga também a página Esquema Web Ceará no Facebook, que tem muito conteúdo. Tem o programa Âncora de Notícias, que acontece de segunda a sexta, você pode acompanhar lá também. E é isso, agradeço a presença de todos vocês e até a próxima.